Nesta manhã úmida na costa da Flórida, entre estandes coloridos e cosplayers entusiasmados, encontramos uma figura que carrega nas costas o peso de uma dinastia. Lorenzo Lamas está aqui. O motivo oficial? Promover a Fanboy, uma nova e eclética exposição neste fim de semana que promete abraçar tudo o que a cultura pop oferece: videogames, séries de TV, ação e comédia. Sim, é exatamente isso, diz ele com aquele charme que as câmeras conhecem bem. Abrange tudo. É televisão, cinema. Mas ao observarmos Lorenzo acenar para os fãs, é impossível não notar as sombras que dançam ao redor de sua história. A distância entre o homem que sorri hoje no centro de convenções e o ícone que ele já foi é vertiginosa. Em 1983, o mundo estava aos seus pés com uma indicação ao Globo de Ouro. Corta para 2014 e a manchete era outra: falência. Naquele ano, Lamas declarou ter apenas $9.100 americanos em ativos totais, uma quantia irrisória que incluía meros $1.200 americanos em roupas. Sua conta de aposentadoria? Zerada. Dívidas com impostos? Mais de $285 mil americanos. Agora, aos 67 anos, ele enfrenta seu sexto divórcio. Como o herdeiro da realeza de Hollywood acabou aqui? Para entender, precisamos rebobinar o filme muito além de Tampa Bay. Lorenzo não apenas entrou em Hollywood, ele nasceu no centro do palco. Em 20 de janeiro de 1958, em Santa Mônica, ele abriu os olhos para um mundo que brilhava. Seu pai era Fernando Lamas, o astro argentino cuja voz de barítono preenchia teatros inteiros. Sua mãe, Arlene Dahl, a atriz norueguês-americana que iluminava as telas da MGM nos anos 50. Enquanto outras crianças aprendiam a andar no quintal, Lorenzo era carregado para pré-estreias de cinema antes mesmo de saber o que era um filme. Ele cresceu em festas onde adultos sussurravam os nomes de seus pais como se fossem divindades. A fama não foi uma conquista, foi o ar que ele respirou desde o primeiro segundo. Esse mundo raro lhe deu conexões que pareciam ficção. Sua madrinha não era uma vizinha qualquer, mas Jane Wyman. Ela o segurou no colo quando ele usava fraldas. Décadas depois, em uma ironia que só a vida real consegue escrever, Lorenzo se viu no set de Falcon Crest, 1981 a 1990, interpretando o neto da própria mulher que o viu crescer. Ele olhava para ela e via não apenas uma colega de trabalho, mas um fio condutor de sua própria história, a única pessoa cuja orientação ele confiava cegamente. No entanto, nem todo o glamour de Pacific Palisades pôde protegê-lo da turbulência doméstica. Por trás dos portões das mansões, o chão sob os pés de Lorenzo nunca parava de tremer. Seus pais se divorciaram em 1960. Ele tinha apenas 2 anos. A partir dali, Lorenzo tornou-se um nômade de luxo, movendo-se entre casas e novos casamentos da mãe, vivendo com conforto material, mas faminto por consistência emocional. Mas a ferida mais profunda, aquela que talvez nunca tenha cicatrizado, foi aberta em 1969. Ele tinha 11 anos e apenas um desejo: estar perto do pai. Fernando casou-se com a lendária nadadora e atriz Esther Williams. Ela movia-se por Hollywood com graça, mas impôs uma regra cruel em seu novo lar. Os filhos de Fernando não deveriam viver com eles. Para um menino pré-adolescente, aquilo não foi apenas uma regra da casa, foi uma rejeição brutal. O pai acatou. Fernando e Esther permaneceram casados até 1982, mas Lorenzo e seu pai passaram esses anos à deriva, separados por uma decisão que o menino nunca compreendeu. Essa fratura moldou sua visão sobre lealdade e família, lançando uma sombra longa sobre sua capacidade futura de confiar. A instabilidade atingiu seu ápice em 1968, quando sua mãe arrancou a família da calmaria ensolarada da Califórnia para o caos frenético de Nova York. De repente, o menino da praia estava cercado de concreto e barulho,
sentindo-se um estranho em uma cidade que não perdoava fraquezas. Logo após a mudança, veio o exílio final. A Academia Militar Admiral Farragut, em Nova Jersey. Foi um choque de realidade. O filho das estrelas de cinema agora vestia uniforme, marchava em exercícios matinais e vivia sob regras estritas que não deixavam espaço para o caos adolescente. Lorenzo ficou lá por 4 anos. Ele se jogou nos esportes, na luta livre e na corrida, canalizando sua solidão em ambição. Ele subiu nas patentes, tornando-se presidente de sua classe e segundo no comando de um batalhão de 300 cadetes. A disciplina o moldou, sim. Deu-lhe uma armadura. Mas também solidificou a solidão. Enquanto outros garotos viviam as aventuras simples da juventude, Lorenzo marchava em formação, perfeito por fora, mas desconectado por dentro. Hoje, em Tampa, enquanto fala sobre a Fanboy Expo, Lorenzo Lamas carrega todas essas versões de si mesmo. O bebê de ouro, o filho rejeitado, o cadete solitário e o homem que perdeu milhões, mas continua de pé. É uma história de Hollywood, mas sem o final feliz garantido. Apenas a vida, crua e real, acontecendo diante de nossos olhos. A solidão da Academia Militar, no entanto, não o quebrou. Ela o forjou. Aquele ambiente rígido e frio esculpiu uma versão mais forte de Lorenzo, dando-lhe uma estrutura interna de aço que se tornaria sua âncora nos anos turbulentos que viriam. Em 1975, aos 17 anos, ele se formou com um foco que nunca possuíra antes. Surpreendentemente, seu plano de vida ignorava completamente o legado da família. Lorenzo sonhava em ser veterinário, imaginando um futuro silencioso e nobre, cuidando de animais, longe das luzes cegantes de Hollywood. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Durante uma visita de verão a um dos sets de filmagem de seu pai, tudo mudou. Lorenzo parou à beira da ação, observando o caos controlado da produção. O cheiro da maquiagem, o calor das luzes, a eletricidade no ar e a energia frenética de uma equipe criando magia a partir do nada o atingiram como um raio. Em uma única tarde, a resistência que ele mantinha há anos desmoronou. O chamado do sangue falou mais alto. Aquele momento reescreveu sua história. Ele não seria médico de animais, ele seria um ator. Após a formatura, ele fez as malas e retornou à Califórnia, determinado a entrar em Hollywood por mérito próprio, e não como o filho de Fernando. Ele queria ser visto por quem ele era. Mas mesmo com uma árvore genealógica dourada, nada veio fácil. Lorenzo enfrentou filas de audições, competindo contra atores experientes que já tinham a confiança dos diretores. Lentamente, sua persistência abriu frestas nas portas fechadas. Em 1976, conquistou seu primeiro papel na TV. Mas foi em 1978 que ele tropeçou em um gigante cultural, Grease, nos tempos da brilhantina. O filme estava destinado a se tornar um dos maiores musicais da história. Lorenzo foi escalado como Tom Chisholm, o atleta saudável e certinho que captura a atenção da protagonista Sandy. A oportunidade surgiu de um acaso do destino. O ator original, Stephen Ford, desistiu devido ao pânico cênico e Lorenzo assumiu o lugar. Embora ele não tivesse falas, um detalhe cruel para um aspirante a ator, ele estava em cenas que seriam assistidas repetidamente por milhões de pessoas nas décadas seguintes. Grease arrecadou mais de 394 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um fenômeno global. Mas quando as luzes do cinema se acendiam, Lorenzo saía sem fama e sem reconhecimento. Ele era apenas o atleta bonito no fundo da tela, mais um rosto na multidão de uma indústria impiedosa. Ele achou que aquele papel mudaria tudo. Não mudou. Após Grease, Lorenzo ficou à deriva. Ele vagou por papéis pequenos em séries como Switch e California Fever. O dinheiro era curto, e a pressão de viver sob a sombra gigantesca de seu pai
o esmagava diariamente. Naqueles anos de dúvida, ele se perguntava se realmente pertencia àquele mundo ou se era apenas um impostor bonito tentando a sorte. Então a vida lhe deu um golpe que o transformou completamente. Em 8 de outubro de 1982, o impensável aconteceu. Fernando Lamas morreu de câncer no pâncreas. Lorenzo tinha apenas 24 anos. Sua carreira ainda era frágil e a perda o atingiu com a violência de um maremoto. Fernando fora uma figura imponente em sua vida, um homem que ele admirava profundamente, mesmo através das rachaduras de seu relacionamento tenso. A morte do pai deixou um silêncio ensurdecedor que ecoaria por anos. Esse luto forçou Lorenzo a olhar para dentro, a reavaliar suas escolhas e a amadurecer à força. Mas na ironia dramática que costuma acompanhar as grandes biografias, enquanto seu mundo pessoal desmoronava, sua vida profissional estava prestes a explodir. Em dezembro de 1981, pouco antes da morte do pai, Lorenzo assumiu o papel que definiria sua existência. A CBS o escalou como Lance Compson na novela do horário nobre Falcon Crest. Quase da noite para o dia, ele deixou de ser o filho de Arlene Dahl e Fernando Lamas para se tornar uma estrela por direito próprio. A série foi um colosso, permanecendo no ar por 9 temporadas, até maio de 1990. E aqui reside um dado impressionante sobre a tenacidade de Lorenzo. De todo o elenco rotativo, ele foi o único ator a aparecer em todos os 227 episódios. Semana após semana, seu rosto invadia as salas de estar de toda a América. A série, frequentemente no top 20 da Nielsen e produzida pela mesma máquina de sucessos que criou Dallas, colocou Lorenzo no papel do neto charmoso e imprudente da impiedosa matriarca Angela Channing, interpretada por ninguém menos que sua madrinha, Jane Wyman. O público respondeu instantaneamente. Não era apenas o roteiro, era a arrogância natural de Lorenzo, seu sorriso torto, a maneira como ele dominava a cena. Os espectadores não se lembravam apenas do personagem Lance. Eles se apaixonaram por Lorenzo. A indústria anti-cética foi obrigada a prestar atenção. Em 1983, seu trabalho em Falcon Crest lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante. É preciso entender o peso disso. O início dos anos 80 era a era de ouro dos dramas televisivos. A categoria estava lotada de pesos pesados. Críticos que haviam descartado Lorenzo como apenas um rosto bonito, surfando no sobrenome da família, tiveram que engolir suas palavras. A indicação, somada a outros prêmios de publicações especializadas, mudou a conversa. Pela primeira vez, ele era visto como um ator sério, capaz de carregar cenas emocionais complexas. Simultaneamente, uma fama de outro tipo, mais visceral e barulhenta, estava se formando. Lorenzo tornou-se um heartthrob galã em escala industrial. Seu rosto estampava as capas da People e do TV Guide. Adolescentes colavam seus pôsteres nas paredes dos quartos e levavam lancheiras com sua foto para a escola. As salas de correio dos estúdios ficaram inundadas, lidando com milhares de cartas de fãs toda semana. Onde quer que ele fosse, um shopping center ou um evento público, multidões o cercavam, implorando por autógrafos. Jornalistas começaram a mencionar seu nome ao lado de ícones da época, como Don Johnson e Tom Selleck. Para milhões de espectadores, Lorenzo Lamas já não interpretava um papel. Ele era o sonho americano personificado, jovem, bonito e aparentemente intocável. Naqueles dias dourados da década de 1980, Lorenzo Lamas não era apenas um ator. Ele era a própria encarnação da fantasia masculina da época. Ele representava o perigo, o glamour e a virilidade em um único pacote. E com essa onipresença na cultura pop, veio o dinheiro sério, cifras que a maioria das pessoas jamais veria em uma vida inteira. Nas temporadas finais de Falcon Crest,
Lorenzo supostamente embolsava entre US$ 30.000 e US$ 40.000 por episódio. Ao longo de 9 temporadas, esses contra-cheques somaram milhões de dólares. Para o mundo exterior, e talvez até para o próprio Lorenzo, parecia que ele estava financeiramente garantido para sempre. Ele vivia como um rei, cercado por um séquito que acreditava que a festa nunca acabaria. Mas a história que brilhava nas revistas estava silenciosamente acumulando fissuras. Eram rachaduras invisíveis que só se revelariam anos depois, quando os papéis secassem e as contas das decisões passadas começassem a chegar. Mesmo no auge, a arrogância da juventude o levou a escolhas arriscadas. Em 1984, quando Falcon Crest ainda dominava a audiência, Lorenzo aceitou estrelar um musical de breakdance chamado Body Rock. Ele interpretava Chili D, um aspirante a rapper e artista de grafite tentando conquistar o mundo do hip-hop. O filme, lançado em setembro daquele ano, foi uma tentativa clara e cínica de surfar na onda de sucessos como Breaking e Beat Street. No papel parecia uma vitória fácil. Na realidade, foi um desastre cinematográfico. O filme mal chegou aos cinemas e arrecadou apenas uma fração do que seus concorrentes lucraram. A crítica foi brutal, impiedosa. Muitos rotularam Body Rock como o mais fraco dos filmes de dança de 1984. Os críticos apontaram o óbvio. Lorenzo parecia deslocado, rígido ao tentar dançar e completamente não convincente como um artista de rua. Uma resenha devastadora dizia que ele falhou em criar um personagem real, deixando o público indiferente ao sucesso ou fracasso de Chili D. Outros foram além, chamando o personagem de cabeça-oca difícil de gostar. No final, a única coisa que sobreviveu aos destroços de Body Rock foi a música tema de Maria Vidal, que ganhou um status cult. Anos depois, Lorenzo admitiria o que todos já sabiam. Aceitar o filme foi um movimento de pura vaidade, um erro de cálculo que danificou sua credibilidade como ator sério. Enquanto sua vida profissional oscilava entre sucessos estrondosos e falhas embaraçosas, sua vida pessoal era, se possível, ainda mais volátil. Lorenzo parecia buscar no amor a estabilidade que a fama lhe negava, mas encontrava apenas mais turbulência. Em 1981, quase ao mesmo tempo em que entrava para Falcon Crest, Lorenzo casou-se com Victoria Hilbert. Ela era 12 anos mais velha que ele, e a cerimônia aconteceu na pitoresca Carmel, na Califórnia. Por um breve momento, parecia o início de um capítulo maduro e estável. Mas a ilusão não durou. Em 1982, eles já estavam divorciados. A separação foi calma na superfície. Victoria pediu apenas apoio financeiro e Lorenzo pagou US$ 20.000 americanos. Sem escândalos públicos, sem manchetes feias. O casamento simplesmente evaporou, mas aquele mesmo ano de 1982 trouxe a morte de seu pai, Fernando, transformando aquele período em um pesadelo emocional. Mais tarde, Lorenzo chamaria esse primeiro casamento de um erro da juventude, mas ele se tornaria apenas a primeira entrada em uma longa lista de uniões fracassadas. Ao todo, ele se casaria 6 vezes. Mal a tinta do divórcio havia secado, e outro capítulo acelerado começou. Em maio de 1983, ele se casou com sua publicista, Michelle Cathy Smith. O relacionamento escalou com a velocidade de um incêndio, porque ela estava grávida. O primeiro filho deles, Álvaro Joshua, AJ Lamas, nasceu em dezembro de 1983. 2 anos depois, em novembro de 1985, veio a filha, Shane. Mas quando Shane chegou ao mundo, o casamento já estava em ruínas. A união durou cerca de 2 anos, terminando também em 1985. Essas crianças cresceriam para buscar seus próprios lugares ao sol. AJ na atuação e Shane nos reality shows, vencendo famosamente uma temporada de The Bachelor. Por fora, parecia a imagem perfeita do sucesso.
um ator famoso com filhos lindos seguindo seus passos. Por dentro, porém, o rompimento e a guarda compartilhada adicionaram mais pressão, mais pensão alimentícia e mais tensão emocional a uma vida que já estava esticada ao limite. Após Michelle, a vida de Lorenzo tornou-se ainda mais emaranhada. Ele iniciou um relacionamento com a atriz Daphne Ashbrook, que conheceu previsivelmente no set de Falcon Crest. No início, mantiveram as coisas privadas, longe dos tabloides. Mas isso mudou quando a filha deles, Peyton Lee Ashbrook, nasceu em 6 de setembro de 1988. Peyton também seguiria o caminho da família, tornando-se atriz aos 10 anos. Lorenzo e Daphne ficaram juntos por cerca de 3 anos, mas nunca se casaram oficialmente. Quando se separaram, Daphne ficou com a responsabilidade diária de criar uma criança, cujo pai era uma figura de alto perfil, constantemente sob os olhos do público. Anos depois, em um livro de memórias publicado em 2012, Daphne descreveria as dificuldades daquele período, revelando os desafios emocionais e práticos de ser mãe ao lado de alguém que era, ao mesmo tempo, extremamente ocupado e imensamente famoso. Aquele relacionamento adicionou mais uma filha à crescente família de Lorenzo e mais um conjunto de responsabilidades que ele precisaria equilibrar enquanto sua carreira avançava. Mas o destino ainda reservava outra reviravolta, uma que ligaria sua vida amorosa e seu trabalho de forma ainda mais inseparável e perigosa. Em 1989, Lorenzo parecia ter finalmente encontrado seu par perfeito ao se casar com a atriz Kathleen Kinmont. No papel, eles formavam o casal poderoso clássico de Hollywood, jovens, bonitos e ambiciosos. Essa imagem de força foi cimentada quando começaram a trabalhar juntos em uma nova série de ação que definiria a década para muitos. Renegade, que estreou em setembro de 1992. Lorenzo interpretava Reno Raines, um policial incriminado por assassinato que se tornava um caçador de recompensas motorizado. Kathleen desempenhava um papel fundamental ao seu lado. A série tinha todos os ingredientes de um sucesso mundial, mas, longe das câmeras, o casamento já estava condenado. A união oficial durou 4 anos, terminando em 1993. Mas o verdadeiro caos não foi o divórcio. Foi o que veio depois. Em uma indústria que mistura vida pessoal e profissional sem piedade, Lorenzo e Kathleen continuaram trabalhando no mesmo set após a separação. A tensão era palpável, mas controlável, até que, em 1995, Lorenzo tomou uma decisão que acendeu o pavio da dinamite. Ele trouxe sua nova namorada, a modelo da Playboy Shauna Sand, para atuar na série. Kathleen Kinmont, agora ex-esposa e ainda parte do elenco fixo, não aceitou a humilhação em silêncio. Ela foi ao programa de rádio de Howard Stern, na época, a plataforma mais venenosa da mídia americana, e fez comentários ácidos e diretos sobre Shauna Sand. As palavras dela correram por Hollywood como fogo em palha seca. A reação de Lorenzo foi imediata e implacável. Ele exigiu que os produtores removessem Kathleen da série. A equipe não se deu ao trabalho de reescalar o papel. Eles simplesmente apagaram a personagem da existência. Da noite para o dia, uma disputa privada tornou-se uma lenda pública sobre como o drama pessoal pode destruir o ambiente de trabalho. Apesar dessa tempestade nos bastidores, Renegade tornou-se o projeto definitivo de Lorenzo Lamas. Lançada em 1992 pela USA Network, a série correu por 5 temporadas, totalizando 110 episódios. Mas seu alcance foi muito além das fronteiras americanas. O programa foi distribuído em mais de 100 países. Do Brasil à Alemanha, a imagem de Lorenzo com seus longos cabelos, jaqueta de couro e sua Harley Davidson tornou-se um ícone global. A fórmula era simples, quase hipnótica. Reno Raines rastreava fugitivos, lutava contra policiais corruptos e tentava limpar seu nome, tudo enquanto enviava dinheiro para o tratamento hospitalar da mulher que amava.
Era repetitivo? Sim, mas funcionava. No entanto, nem mesmo o criador da série, o lendário Stephen J. Cannell, estava totalmente satisfeito. Tanto ele quanto Lorenzo criticaram publicamente os roteiros iniciais, sentindo que as histórias eram superficiais e empurravam o elenco principal para segundo plano. Críticos frequentemente colocavam Renegade no mesmo saco de outras séries de ação da época, como Highlander, rotulando-a de entretenimento raso. Mas para uma geração inteira, Lorenzo não era apenas um ator. Ele era a face do herói solitário e melancólico. Enquanto o mundo o via correndo pelo deserto na tela, as necessidades da vida real empurravam Lorenzo para uma direção completamente diferente. Para cima. Durante os anos de Renegade, as filmagens aconteciam em San Diego, mas seus filhos viviam com a mãe em Lake Havasu, no Arizona. A ideia de colocar crianças pequenas em voos comerciais toda vez que quisesse vê-las o incomodava profundamente. Então ele tomou uma decisão ousada e prática. Em 1997, tirou sua licença de piloto. O objetivo inicial era simples: voar ele mesmo para o Arizona nos fins de semana para ser um pai presente. Mas essa escolha prática abriu uma porta inesperada. À medida que os convites para atuar começaram a diminuir após o fim da série, Lorenzo voltou para a escola de aviação. Ele treinou intensamente, ganhou sua qualificação de instrutor e começou a pilotar helicópteros comercialmente. Eventualmente, o galã de Hollywood aceitou um emprego comum, operando voos turísticos de helicóptero em Nova York, levando até 6 passageiros para ver arranha-céus e pontes. Em algumas viagens, ele organizava cestas de piquenique com champanhe para voos no Grand Canyon. A ironia era deliciosa. Muitos passageiros só percebiam quem estava nos controles depois de já estarem no ar. Para Lorenzo, essa segunda carreira tornou-se mais do que um hobby. Foi uma tábua de salvação financeira e uma paixão genuína. Contudo, mesmo tentando construir uma vida mais pé no chão ou no ar, o peso dos gastos do passado nunca o soltou. O dinheiro que ele ganhou em Renegade permitiu que ele comprasse os brinquedos com os quais a maioria dos homens apenas sonha. Uma Harley Davidson personalizada, um imponente Hummer H2 e um avião Piper Seneca. Eles pareciam impressionantes na garagem e no hangar, mas cada um vinha com pagamentos mensais brutais. Em 2004, a realidade bateu a porta com força total. Lorenzo entrou com um pedido de falência. Os documentos do tribunal pintavam um quadro desolador. Dívidas de $617 mil americanos contra ativos de apenas $433 mil americanos. Ele devia mais de $20 mil americanos na moto, $48 mil americanos no carro e quase $200 mil americanos no avião. Além disso, suas obrigações mensais eram punitivas. Apenas a pensão alimentícia consumia uma fatia gigantesca de sua renda. Mais tarde, ele admitiria com franqueza dolorosa que muitas dessas compras foram erros e que ele nunca realmente entendeu quão rápido o dinheiro da televisão poderia evaporar. O padrão não se corrigiu rapidamente. Em 2015, registros públicos mostraram que suas responsabilidades haviam subido novamente para mais de $600 mil americanos, impulsionadas por dívidas de veículos de luxo, custos de aviação e pagamentos de suporte familiar, que ainda somavam mais de $6 mil americanos todos os meses. Seu patrimônio líquido, que no auge de sua carreira televisiva foi estimado em cerca de $7 milhões americanos, havia despencado para o vermelho. A história de Lorenzo Lamas, de Falcon Crest a Renegade e depois para o cockpit de um helicóptero de turismo, tornou-se mais do que um conto sobre atuação e fama. Tornou-se uma lição brutal sobre como é difícil manter a fantasia quando as luzes das câmeras se apagam. Se o divórcio de Kathleen Kinmont parecia civilizado no papel, a realidade nos bastidores era uma guerra fria prestes a esquentar. Em 1989, quando se casaram, Lorenzo acreditava ter encontrado o equilíbrio. A química era inegável.
especialmente quando ela se juntou a ele na tela em Renegade, 1992 a 1993, interpretando Cheyenne. Para os fãs, aquilo era magia. Para o casal, era o início do fim. A fama não respeita limites, a privacidade evaporou, e em 1993, a pressão esmagou o que restava do romance. No Dia dos Veteranos daquele ano, Kathleen pediu o divórcio. Foram quase 5 anos que terminaram silenciosamente nos tribunais, mas que ecoariam ruidosamente na mídia. O golpe foi duro. Eles não eram apenas marido e mulher, eram uma marca, uma dupla profissional pela qual o público torcia. Lorenzo tentou seguir em frente, reconstruindo sua vida pessoal enquanto as câmeras continuavam rodando. Ele carregava perdas que não desapareciam quando o diretor gritava: "Corta!". Mas a barreira entre sua vida íntima e o trabalho, já frágil, foi demolida completamente quando ele começou a namorar Shauna Sand, uma ex-coelhinha da Playboy. Em 1995, Lorenzo tomou a decisão incendiária de dar a Shauna um papel recorrente em Renegade. Foi o estopim. Kathleen, ainda no elenco, viu sua substituta na vida real invadir seu espaço de trabalho. A tensão era insuportável e culminou em um momento infame. Kathleen foi ao programa de rádio de Howard Stern e, ao vivo para milhões de ouvintes, fez críticas ácidas sobre Shauna. A vingança de Lorenzo foi implacável. Ele foi direto ao produtor Stephen J. Cannell e exigiu a cabeça de sua ex-esposa. O pedido foi aceito. A personagem de Kathleen foi escrita para fora da série, encerrando sua participação de forma abrupta e dolorosa. O que antes era um sucesso compartilhado tornou-se uma fratura exposta. A linha entre escolhas pessoais e consequências profissionais desapareceu, deixando cicatrizes em ambos os lados. O drama, porém, estava apenas começando. Lorenzo casou-se com Shauna Sand em 1996. Juntos, tiveram 3 filhas, Alexandra, Victoria e Isabela. Por um tempo, a família parecia a imagem da estabilidade e beleza. Então, em 2002, o chão se abriu. Relatórios surgiram alegando algo que parecia roteiro de uma tragédia grega. Shauna teria se envolvido em um relacionamento com o próprio filho de Lorenzo, AJ Lamas, que tinha apenas 18 anos na época. A princípio, Lorenzo acreditava inocentemente que ela estava apenas agindo como uma madrasta solidária. A verdade, quando revelada, estilhaçou a família de forma irreparável. Lorenzo cortou laços com ambos, sua esposa e seu filho, por anos. A história dominou os tabloides e noticiários de entretenimento, não pelo glamour, mas pelo horror da situação. Era profundamente perturbador. O caso deixou marcas permanentes, transformando uma dor privada em um espetáculo público que assombrou Lorenzo muito depois que as manchetes desapareceram. À medida que sua vida pessoal se desfazia, suas finanças seguiam o mesmo caminho sombrio. Em 2004, Lorenzo entrou com um pedido de falência. Capítulo 7. Os números apresentados à justiça contavam uma história brutal de excessos e má gestão. Ele listou $617 mil americanos em dívidas contra apenas $433 mil americanos em ativos. Ele estava submerso em quase $200 mil americanos. A matemática mensal era insustentável. Sua renda era de $10 mil americanos, mas suas despesas o esmagavam, chegando a $21.260 americanos. Apenas a pensão alimentícia consumia mais de $6 mil americanos. Os símbolos de sucesso que antes o definiam agora eram âncoras que o puxavam para o fundo. Ele devia $20 mil americanos em uma Harley Davidson, $48 mil americanos em um Hummer H2 e impressionantes $197 mil americanos em seu avião Piper Seneca. Cartões de crédito somavam outros $145 mil americanos.
Quando sua série The Immortal foi cancelada em 2004, a última torneira de dinheiro se fechou. Mesmo tendo ganhado 264 mil dólares americanos por ano no auge, a conta não fechava mais. Aos 46 anos, ele não teve escolha a não ser declarar falência. Cada luxo vinha com uma conta que não se importava com a fama decadente. O resultado não foi apenas a falência financeira, mas a destruição de sua reputação de crédito. Uma década depois, o padrão retornou, mas de forma ainda mais cruel. Em 2014, Lorenzo entrou com pedido de falência novamente. Desta vez, a queda foi vertiginosa. Suas dívidas ultrapassavam 322 mil dólares americanos, compostas principalmente por 285 mil dólares americanos em impostos federais e estaduais não pagos, além de 19 mil dólares americanos em pensão alimentícia atrasada. O que chocou o mundo foram seus ativos declarados, apenas 9.100 dólares americanos. A lista de bens era humilhante para uma ex-estrela de Hollywood. 2.300 dólares americanos em livros, 200 dólares americanos em roupas e menos de 500 dólares americanos em sua conta corrente. Lorenzo não tinha renda própria naquele momento. Ele dependia inteiramente do salário mensal de 2.400 dólares americanos de sua esposa, enquanto as despesas permaneciam acima de 7.000 dólares americanos. O tribunal podia perdoar dívidas de cartão de crédito, mas não podia apagar impostos ou pensão alimentícia. Mesmo após o processo, ele permaneceu responsável por quase 300 mil dólares americanos. Sua conta de aposentadoria, que um dia guardou 215 mil dólares americanos, estava zerada. A rede de segurança havia sido gasta. A perda de renda, as obrigações legais e anos de planejamento financeiro desastroso colidiram de uma só vez. Em 2014, ele estava tão desesperado que entrou com o processo sem sequer contratar um advogado, um movimento que limitou suas opções de defesa. As duas falências não apenas levaram sua riqueza, elas arrancaram sua segurança, sua flexibilidade e o deixaram exposto, provando que, em Hollywood, a distância entre o tapete vermelho e a ruína financeira é assustadoramente curta. Mesmo quando algumas dívidas desapareceram no papel, o peso moral e emocional permaneceu, tangível como concreto. A história de Lorenzo Lamas deixou de ser sobre tapetes vermelhos para se tornar um aviso sombrio e universal sobre viver além dos limites e a incapacidade de frear quando o dinheiro para de entrar. Em abril de 2014, os documentos judiciais revelaram um detalhe que chocou até os fãs mais cínicos. Na linha referente ao saldo em conta corrente, Lorenzo declarou ter apenas 430 dólares americanos. Pense nisso por um segundo. O homem que pilotava helicópteros, dirigia Hummers e foi o rosto da masculinidade americana por uma década, tinha menos de 500 dólares no banco. Não havia casa própria. Não havia veículos de luxo quitados. Não havia plano B. A ironia era cruel. Sua esposa, na época, Shauna Craig, que ganhava cerca de 36 mil dólares americanos por ano trabalhando como bartender e modelo, tornou-se a provedora principal da casa. O contraste era gritante e impiedoso. O herói de ação, acostumado a salvar o dia, agora contava cada dólar para sobreviver. Então, quando parecia que a vida de Lorenzo não poderia ficar mais estranha ou exposta, veio uma manchete em 2015 que ninguém esperava. Shauna Craig, então com apenas 28 anos, concordou em ser barriga de aluguel para a filha de Lorenzo, Shane. A complexidade emocional da situação era vertiginosa. Shauna carregou no ventre o filho de sua enteada, tornando-se ao mesmo tempo madrasta e barriga de aluguel dentro da mesma família. Shane, que já havia sofrido a dor inimaginável de perder um filho anteriormente, chamou o gesto de uma bênção. Shauna disse que estava feliz em ajudar. Mas a gravidez esteve longe de ser um conto de fadas. Houve complicações médicas graves, incluindo um momento crítico envolvendo a placenta que quase custou a vida de Shauna. O público, assistindo de fora, dividiu-se. Alguns elogiaram o sacrifício e o amor incondicional.
Outros questionaram a pressão psicológica colocada sobre a jovem esposa. Mais uma vez, a família Lamas estava sob um microscópio, vivendo dramas íntimos em praça pública. O padrão de instabilidade, infelizmente, continuou até o presente. O capítulo final, pelo menos por enquanto, seguiu o roteiro familiar de esperança rápida, seguida de ruptura abrupta. Em outubro de 2023, Lorenzo tentou a sorte no amor mais uma vez, casando-se com Kenna Nicole Scott. Parecia, talvez, um porto seguro para a velhice. Mas, em janeiro de 2025, eles já estavam separados. Em setembro de 2024, ele entrou com o pedido de divórcio, apenas 14 meses após a cerimônia de casamento. Desta vez, não houve brigas por custódia, pois não havia filhos menores, nem pedidos de pensão alimentícia. No papel parecia simples. Na realidade, era apenas mais um fim. Foi o seu 6º divórcio. Hoje, aos 67 anos, prestes a completar 68 em janeiro de 2026, Lorenzo Lamas ainda trabalha quando pode. Você pode vê-lo em papéis pequenos, participações especiais, lutando para manter sua relevância em uma indústria que venera a juventude. O saldo de sua vida é uma aritmética pesada. 6 casamentos, 6 filhos, 2 falências devastadoras e um escândalo familiar envolvendo filho e ex-esposa que nunca cicatrizou totalmente. Sua vida permanece ativa, mas o desgaste é visível nos olhos de quem já viu o topo do mundo e o fundo do poço. A história de Lorenzo não é feita de momentos isolados, mas é um longo escorregador onde o sucesso estrondoso, o excesso imprudente, a perda dolorosa e a pura sobrevivência nunca se separaram. Ele é, no fim das contas, o renegado da vida real. Não o herói que vence no final do episódio, mas o homem que continua pilotando sua moto pela estrada, mesmo quando o asfalto acaba e só resta a poeira. Só resta a poeira. Só resta a poeira. Só resta a poeira.